Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Um prazer enorme poder estar aqui com cada um de vocês. Esse palácio aqui, Pedernest Centenário. Muito obrigado. Estou aqui com a Priscila, que é a nossa diretora de comunicação. Tem vários parceiros, companheiros aí de luta do poder público também, da prefeitura também, do Estado. Queria também registrar a presença aqui do Gilberto. Vem cá, velho. Pô, ficar ali, tem que ficar do lado aqui. O segundo evento, né? Nosso de comunicação. E quem sou eu para falar para vocês, mas como presidente da Câmara e parlamentar e vereador, enfim, o Gilberto aqui também, a gente sabe o tanto quanto é importante uma comunicação bem feita. Quando a gente fala que a população espera de transparência, e essa casa tem a honra muito grande de receber a maior nota da Tricom, da associação que avalia os órgãos públicos referente à transparência, se passa muito pela comunicação. Como comunicar, como ter nos projetos, né, de lei, principalmente, uma percepção de comunicação que a população entenda, o nosso relacionamento com a imprensa, que é aqueles que a gente busca sempre a liberdade de expressão, mas a gente passar uma comunicação bem feita. Eu acho que quem se beneficia disso é o cidadão como um todo, a população, e no caso aqui a nossa cidade. Eu acho que a gente tem sempre esse interesse, sempre essa busca. Então, não quero aqui me alongar muito, mas falar que, como eu disse, é um motivo de alegria estar com vocês aqui, um orgulho enorme. A gente aqui buscou, na nossa gestão, respaldado por todos os vereadores, de ter uma comunicação independente, uma comunicação que possa ter, né, a técnica aperfeiçoada, sempre na interação, sim, com a política, mas sempre tem a independência. Então, eu acho que isso que deva ser feito. Eu acho que o sucesso aqui, até da comunicação nossa da Casa Legislativa, que muitos de vocês estão aqui, todos, na verdade, fazem parte, vem demonstrando a participação maior da população de buscar estar aqui nas nossas audiências públicas, de nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, nas sessões também, de forma híbrida. Eu acho que é uma demonstração que o reconhecimento a cada um de vocês, sejam aqueles que estão diretamente aqui trabalhando nos gabinetes ou na diretoria de comunicação, e aqueles que são parceiros, que interagem com a gente, que seja do Estado, da Alerj, da Prefeitura e, obviamente, de todas as mídias de bloguistas que a gente tem, né? Enfim, as rádios, os jornais e a TV também como um todo. Então, obrigado a todos vocês. Vou passar aqui, se o doutor Gilberto quer falar, o vereador quer falar aqui em nome também dos vereadores, e depois passar aqui para a Priscila para conduzir a tarde aí. Muito obrigado a cada um de vocês e boa tarde. Gente, boa tarde a todos. Logicamente, vou iniciar aqui parabenizando a gestão aqui do nosso presidente Carlos Caiado. Eu costumo dizer que ele transformou essa casa aqui de 10 anos para 100 anos de avanço, né? E parabenizar aí o trabalho espetacular que a comunicação dessa casa realiza, sempre pautada aí na legalidade, na ética, né? E estou muito feliz de ver todos aqui, parabenizar os vereadores que comunicaram a vocês da necessidade de estarem presentes nesse evento, principalmente para conhecer um pouco assim, mais a fundo, né, as engrenagens da Câmara Municipal, com esse relatório nosso, novo. Eu acho que vai ser de grande valia para todos. Eu espero que vocês colaborem muito para os trabalhos dessa casa futuramente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gilberto. Doutor Gilberto, a nossa Comissão de Justiça e Redação aí deu muito trabalho para a comunicação aí, né? Todo mundo quer essa. E sim, eu também peço desculpa a vocês que eu não agradeci a Gabriela também, da FSB, que tem uma comunicação. Sempre recebo aquele release de vocês também, que é muito bom. Obrigado. E também cumprimentar aqui também o Rodrigo, que é o nosso diretor da Escola do Legislativo, que é outro que a gente também tem um maior carinho enorme, que na nossa gestão nós criamos com o apoio dos vereadores. E hoje de manhã já estava lotado aqui com os servidores, cada vez mais com cursos de aperfeiçoamento, a interação com outras instituições, com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral do município e até mesmo aquilo que a gente sempre espera. Para finalizar a nossa fala, eu fui num evento e que escutei de um ministro falar assim, nós estamos fazendo aqui às vezes que a gente não faz, falando com a gente mesmo. E às vezes nossos servidores falando com a gente mesmo é muito importante. Então esses cursos têm essa importância dessa interação. Ainda mais depois do celular, que eu acho maravilhoso, claro que é pela comunicação, do WhatsApp, a gente se comunicar só por WhatsApp, mas esse contato de a gente estar junto
é uma troca, eu acho que às vezes acaba se esquecendo. Então, a gente conversar com a gente mesmo, acho que é muito importante. Aqui mesmo na Câmara agora, a gente estava agora no Colégio de Líderes, e que a gente implementou aqui no Parlamento, que tem muitos parlamentos, mas aqui na Câmara Municipal não tinha. E a produtividade da casa se passa por vários motivos. Um é a nossa olho no olho. Né? O Gilberto me bate, eu bato nele no bom sentido, mas ele tem ideias diferentes e vai sempre buscar até a convergência. Então, essa comunicação, a gente comunicando com a gente mesmo, sempre é muito importante. Então, obrigado mais uma vez. Já só o Rodrigo. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer aqui o presidente Caiado, Gilberto, Priscila, Gabriela. Eu vou começar fazendo um jabá aqui, porque a gente está iniciando, né, Priscila, a nossa Semana da Comunicação. Então, hoje é o primeiro de 3 palestras que a gente vai ter. Então, quero convidar a todos vocês para comparecerem também amanhã e na quinta-feira. Inclusive, na quinta-feira, Priscila é uma das palestrantes. Amanhã nós vamos ter um professor da SPM aqui, vai ter até uns brindes aí para quem comparecer amanhã presencialmente. Enfim, estão todos e todas convidados para amanhã. E agradecer mais uma vez aqui, presidente Caiado, pelo espaço, pela confiança e por propiciar isso tudo para a gente, né? A gente hoje de manhã aqui estava com casa cheia no curso do regimento, agora nós voltamos aqui também com a casa cheia nessa palestra tão importante que vai falar sobre reputação, né? Comunicação e reputação, que acho que é um tema fundamental para os dias de hoje. Então é isso, desejo uma ótima palestra, muito obrigado e boa tarde. Passar para a doutora Priscila. Só falar que eu amo a Elaine, tá, Elaine? Que a Elaine morre de ciúme da Priscila, que tá ali, trabalha comigo há muito tempo. Boa tarde, gente. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez, na nossa segunda semana de comunicação. A gente teve esse encontro no início do ano, né, na nossa primeira semana, e naquela oportunidade a gente falou muito sobre criar uma identidade carioca para a Câmara de Vereadores, né, para a gente aproximar a população, criando essa identidade carioca. E eu acho que agora, nesse segundo momento, se fosse definir uma palavra, seria confiança. Então, nos próximos 3 dias, hoje, quarta e quinta, a gente vai falar sobre como estimular, manter a confiança da população na Câmara de Vereadores, nos mandatos, enfim. E isso a gente faz através de um bom planejamento de comunicação. E a Gabriela aqui é master, mega, super expert. Amanhã a gente vai ter o André Moragas, que também é um super profissional de comunicação, professor da ESPM e passou pelas principais multinacionais. E na quinta-feira, eu e Érica vamos falar sobre ambiente digital. E nesses 3 dias a gente vai falar sobre reputação, né? Então, como a gente criar, manter e prolongar uma imagem positiva dos mandatos e da nossa casa. E é isso. Então, antes da Gabriela começar, eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês entenderem como é que é o nosso trabalho aqui na Câmara. Tá? O que a gente vem fazendo justamente para gerar a identidade carioca, confiança e manter a boa reputação da casa. Uma janela aberta para que todos os moradores da cidade possam acompanhar tudo o que acontece dentro do Palácio Pedro Ernesto. Nos últimos 4 anos, a Diretoria-Geral de Comunicação da Câmara do Rio concentrou esforços para aproximar ainda mais o Legislativo e os cariocas. Um empenho que resultou em estratégias de sucesso. É no dia a dia dos bairros que nascem as demandas da cidade, não é mesmo? Então, foi para dezenas de praças, largos e esquinas de todas as regiões do Rio que levamos os vereadores. Num projeto itinerante, parlamentares estiveram lado a lado para conversar com quem vive o cotidiano das ruas. Ouvir, mas mostrar tudo que a Câmara tem feito em benefício de cada área. As comissões da casa também deixaram os gabinetes e lotaram a Cinelândia, interagindo com a população. Em outros fóruns especiais, com públicos diferenciados, o parlamento se fez presente para tratar daquilo que mais importa:
como ajudar a construir um Rio ainda melhor no futuro. A Câmara foi parar na palma da mão. A rotina do Palácio Pedro Ernesto invadiu os celulares. Um canal no WhatsApp passou a levar notícias diárias sobre votações de projetos. Acesso rápido, prático e mais fácil. Aliás, a preocupação com a linguagem foi um dos principais desafios estabelecidos pela comunicação. Nosso site, por exemplo, passou por mudanças. Uma nova cara, mais ferramentas de acessibilidade para surdos e pessoas com deficiência visual. As mudanças renderam um reconhecimento. O portal da Câmara do Rio é o que tem a maior nota do país no avaliador e simulador de acessibilidade em sítios do governo federal. Numa comparação, a Câmara dos Cariocas conseguiu botar a Casa Branca no chinelo. Em linhas muito parecidas, a Diretoria-Geral de Comunicação inovou também, ampliando a presença da Câmara no mundo digital. Perfis em diversas plataformas levam as informações sobre os vereadores, projetos de lei e o que muda diariamente na vida de quem mora na cidade. Até influenciadores digitais resolveram descobrir os bastidores do Legislativo Carioca em alguns turnos. A comunicação digital da Câmara do Rio virou destaque e modelo para a Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais. E no primeiro semestre deste ano fez com que as redes da Câmara do Rio tivessem o maior número de interações entre todas as casas legislativas do Brasil. Foram 114 mil, alcançando o primeiro lugar no ranking da plataforma Social Media Gov pela primeira vez. Os olhares também se voltaram para dentro da Câmara. Uma nova rede intranet ajuda a aprimorar o funcionamento da casa. Modernização necessária que garante transparência em cada um dos processos administrativos que o Legislativo realiza. A Diretoria de Comunicação ajudou no compartilhamento de informações e de conhecimentos que auxiliaram na capacitação dos servidores, como em eventos que prepararam para o período eleitoral. E mobilizou e conscientizou, promovendo campanhas de saúde e solidariedade. A Rio TV Câmara chegou aos 21 anos, triplicou a quantidade de transmissões ao vivo. Com mais recursos tecnológicos, os eventos legislativos são mostrados de qualquer ponto da cidade. Audiências, reuniões públicas, no canal aberto e no YouTube. Uma programação mais ágil, mais diversificada e muito mais representativa. Passou a falar da Câmara sem esquecer a importância dela dentro do contexto da cidade. Além de notícias e sessões legislativas, a emissora ajuda a reconstruir uma identidade carioca. Fomos a primeira TV legislativa a inserir o QR Code em programas. E a única emissora ligada a um parlamento entre os finalistas do primeiro Prêmio Nacional do Judiciário, conseguindo um vice-campeonato numa competição com mais de 260 trabalhos inscritos. Neste ano, mais um prêmio. O terceiro lugar no terceiro Prêmio Nacional de Jornalismo para a Solidariedade do Instituto MOL, deixando para trás trabalhos das grandes emissoras do país. Ações online, offline, materiais impressos, presencialmente, à distância. A comunicação 360 graus que tem ajudado a Câmara do Rio a sustentar o título de tricampeã em transparência pública e a posicioná-la no topo do Legislativo Municipal mais produtivo do país. Porque a gente sabe que o futuro do Rio começa aqui. Bom, é isso, gente. É um pouquinho do trabalho que a gente fez ao longo desses 4 anos e meio, né? E para coroar esse trabalho, a gente segue na nossa Semana de Comunicação com a presença ilustríssima de Gabriela Wolters. Ei, gente, tudo... Alô? Ei, gente, tudo bem? Primeiro, queria saber quem é de comunicação aqui. A maioria é comunicação? Não.
A maioria é de comunicação, tá bom. Bom, primeiro queria agradecer ao convite da Priscila para vir fazer essa palestra aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Wolters, eu trabalho na FSB, sou sócia da FSB Comunicação, que é a maior empresa de comunicação da América Latina, né? A gente tem atualmente mais de 300 clientes e estamos batendo 2.000 pessoas já com escritórios no Rio de Janeiro. A empresa começou aqui no Rio de Janeiro. Vocês já devem ter percebido que meu sotaque é paulista, mas eu escolhi o Rio de Janeiro para viver, moro aqui há 25 anos, desde o ano 2000. E a gente também tem escritório em Brasília e em São Paulo, tá? E dentro da FSB, a gente tem duas grandes divisões, que é a FSB, que cuida de contas públicas, e a FSB, que toma conta de contas privadas. Aqui, eu sou responsável pelas contas públicas do Rio de Janeiro. Então, a nossa especialidade é a comunicação pública, que eu tenho muito orgulho, né? Eu acho que a comunicação pública, ela sofre um certo preconceito, que as pessoas acham que fazer comunicação pública é você cuidar só você promover políticos. E ela é muito além disso. É isso também, porque não tem vergonha nenhuma de você promover o principal porta-voz de uma instituição. Ou, no caso da Câmara dos Vereadores, de todos os vereadores, eles foram eleitos, e isso é uma questão importante. Mas a comunicação pública, eu acho ela estratégica, porque ela faz com que a população, e a gente acabou de ver esse vídeo que mostra isso claramente, conheça os serviços públicos, a prestação de contas, né? E aí eu vim aqui com a Priscila, a convite da Priscila, falar sobre planejamento de comunicação, e foi engraçado porque esse final de semana, eu passei o final de semana, o sábado inteirinho, das 9 da manhã às 18 horas, fazendo um curso. E aí, aquele curso, sabe, que você marca 3 meses antes, numa hora assim que você está meio animada, aí você vai lá, aceita um curso e tal, aí chega o fim de semana do curso, você fala assim, gente, não acredito que eu marquei um curso, paguei para um curso que eu vou ficar sábado inteirinho lá. E aí fui no curso. E, gente, foi maravilhoso você também dedicar um tempo para si próprio, né? Por quê? Porque você, com o tempo, essa nossa vida louca que a gente está passando, eu falo que a gente vive numa máquina de moer carne, né? Você acorda, você vai trabalhar, você vai fazendo as coisas, normalmente você já saiu do trabalho, já sabendo que você está devendo para o dia seguinte, já começa aquela coisa louca. Parar um pouquinho e pensar, é tudo que eu quero aqui. Não acho que eu vou falar uma coisa, principalmente quem é de comunicação, que vocês nunca ouviram falar, mas aquela coisa que eu quero que vocês voltem para casa e falar assim, gente, vamos pensar um pouco maior, vamos sair um pouco do piloto automático, vamos pensar grande. É esse o objetivo da palestra que eu estou fazendo aqui sobre planejamento. Bom, então vamos lá. A comunicação, a primeira coisa que eu queria passar é que a comunicação, eu acho que ela é muito além da assessoria de imprensa. Tem gente que ainda se chama assessoria de imprensa. Gente, quem ainda se chama de assessoria de imprensa, esquece, né? A gente não é assessoria de imprensa, porque isso significa que você trabalha para um objetivo que é a imprensa. Eu quero aqui mostrar para vocês que isso é muito além, né? Ela é até além da assessoria de comunicação. Eu que vou passar? Como que é aqui? Tá. O que eu quero que vocês vejam? A gente lida, na verdade, além da assessoria de imprensa, além da assessoria de comunicação, o que a gente lida é reputação. O que é reputação? É o bem mais valioso de uma instituição. Se você pegar todas as pesquisas e mostram o que é que faz uma instituição, o que faz uma empresa privada, pública ou privada, é a reputação. E a reputação é estratégico. Outra coisa que eu vejo muito é a comunicação se colocar como operacional. Você vai falar com uma pessoa, ela fala assim, o que você faz? Eu fecho release. Eu cuido de rede social. Eu faço reels. Eu faço... Não, você não está... Isso é o que você faz para atingir um objetivo muito maior, que é agregar valor à reputação de uma instituição. Aqui tem pessoas de outras, mas principalmente da Câmara dos Vereadores. Tem a minha equipe aqui do Governo do Rio, que veio me aplaudir, de qualquer que seja o final dessa reunião. Vi também a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Então é isso, quer dizer,
o que eu quero? Eu quero que vocês saiam daqui com a consciência de do que a gente faz é estratégico. Vamos lá. O que eu falo? Você tem, por exemplo, a TI, né? Em todas as empresas tem a TI, aqui tem TI também. A TI está em todos os lugares, né? Todo mundo está com problema no computador, essas coisas e tal, tem a TI. O que é a reputação? A reputação também está em todos os lugares. O presidente da Câmara dos Vereadores, o Caiado, ele é uma pessoa que agrega valor à reputação. Os vereadores agregam valor à reputação. Todos os servidores agregam valor à reputação. Mas o que a comunicação é? Ela é o guardião da reputação, assim como a equipe de TI é o guardião da TI. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? É o seguinte, a TI está espalhada, a reputação está espalhada por todos, mas tem os guardiões, e isso é o local da comunicação. Então, vamos colocar a comunicação no lugar que ela deve estar. Tá? E aí a primeira coisa que você tem que tomar, a primeira decisão que você tem que tomar, a partir do momento que você é o guardião da reputação, é o seguinte: você vai ser reativo, ou seja, você vai trabalhar para a mídia, ou você vai ser proativo. O que é o proativo? Você vai trabalhar aqui, colocar uma versão anterior. Não é trabalhar para a instituição, não é para o Ministério Público, que eu fiz semana passada a mesma palestra para o Ministério Público, e aí agora pediram para a gente tirar que eu fiz e veio um PDF que está com esse erro, não é Ministério Público, é instituição. Por quê, gente? É errado o reativo? Não, o reativo, gente, para quem não é de comunicação, é o seguinte, é quando você recebe a demanda, ou seja, a informação vem de fora para dentro. E o proativo é aquela que você elabora o que é que você vai comunicar, é de dentro para fora. O reativo é errado? Não, o reativo não é errado, você tem que dar atenção ao reativo. Mas eu vejo muita gente que trabalha em comunicação e até vereadores ou pessoas que lidam com a comunicação que só estão preocupados com o reativo. O que acontece quando você só se preocupa com o reativo? Isso daqui. Quem só reage conta a história dos outros. Quem planeja, lidera a própria narrativa. Se você ficar no reativo, você vai ficar se defendendo num ringue o tempo inteirinho do que vem de fora. E você não vai conseguir agregar valor à reputação. Você pode até fazer com que a reputação você minimize os estragos a uma reputação, mas você não vai construir uma reputação. Não. Não é essa. Perdão. Tem que ser a outra. Essa daqui é uma versão totalmente... Perdão, gente. Alô? Enquanto ele vai ajeitando ali, só dar 2 recadinhos para vocês. Um é, quem não conseguiu fazer o cadastro no início, para depois retirar o certificado de participação, ao final as meninas vão estar ali fora novamente para poder pegar os contatos, e-mail, tudo direitinho para mandar o certificado para vocês. Segundo recado, tem um lugar aqui na frente, quem está em pé. Se quiser sentar, tem um lugarzinho. Fica com medo não, tá? Que a gente... pronto, ocupado. Perdão, gente, erros que acontecem. Não, já foi... perdão, está muito... entre essa e essa não está indo. Exatamente, essa daí, aquela lá, essa daqui. Perdão, gente, só explicando, eu pus aqui uma apresentação que estava com esse problema, e aí pediram para ser PDF, e quando veio a PDF, veio uma apresentação que não é a que eu queria passar. Então, vocês me desculpam, mas é que eu acho importante uma parte que está nesse. Vamos ver se vem. Deixa assim, então.
Eu faço assim. Assim tá bom. Aí eu vou passando. Tá. Tá ótimo. Eu que peço desculpa, gente. E aí falou assim, mas o que é essa reputação que você tanto fala, né? Essa coisa meio genérica de reputação. Achei até legal, Priscila, que você falou que agora, nesse semestre, agora é confiança, não é? A reputação, gente, ela é feita de 4 estágios, né? Então, o primeiro estágio é eu conheço, né? Então, assim, você não tem noção do que é uma instituição, e aí você faz toda uma estratégia para que ela se torne conhecida, né? Então, por exemplo, um caso que eu estudei recentemente, Ricardo Nunes, que era prefeito de São Paulo, veio com a morte do Bruno Covas, ele assume, ele não é conhecido. Então, o primeiro trabalho é, eu conheço ele como principal porta-voz da Prefeitura de São Paulo. O segundo estágio que você pode chegar é eu simpatizo. Parece pouco, mas ele é um grande passo, ou seja, eu não só conheço, como eu passei a gostar, porque também tem um outro, que se você não fizer uma comunicação ou o produto não for bom, a pessoa, né, a instituição não agregar valor à própria imagem dela, você pode conhecer e não gostar, né? Então, é um outro passo bem importante, que é eu conheço, eu gosto, eu simpatizo. O terceiro estágio, que você já começa a ir para céu de brigadeiro, é eu confio, que é o que você está tentando almejar. Ou seja, quando você diz, quando a Priscila fala que a principal questão que ela quer agora, vocês da comunicação querem colocar para a Câmara dos Vereadores é a confiança, você já deve ter chegado à conclusão que a Câmara dos Vereadores já é conhecida, ela já tem uma certa simpatia, as pessoas chegaram à conclusão de que, ok, ela está fazendo um trabalho legal, agora eu tenho que passar para a confiança, né? E o último estágio, que é o estágio assim, que você praticamente vira invencível, é eu defendo, né? Ou seja, eu não só confio, como eu vou para as ruas, eu vou defender essa causa, ou eu vou defender essa política pública, eu vou defender esse programa. Atualmente tem um programa, para ficar mais claro o que eu estou dizendo isso, que fica bem claro o que é quando você chega no defendo, que é o PIX, né? O PIX é um exemplo de um programa que foi instituído, e aí tanto a performance dele como o programa, né, como a comunicação dele, fizeram ele chegar num estágio que é eu defendo. Você vê que é um programa que, quando veio as acusações do governo dos Estados Unidos, a reação foi total, do tipo assim, o PIX ninguém mexe, né? Isso veio do governo, mas ele foi anterior ao governo. Antes mesmo do governo se colocar, a população já se colocou defendendo o PIX, né? E aí você vê a parte da comunicação, como isso foi construído. Se você estudar a comunicação do Banco Central, que é uma comunicação mais low profile, ela é serena, né? ela é sem muita emoção, mas a questão, toda vez que o PIX sofreu alguma tentativa ou de fraude, ou de hackers, alguma coisa, quem foi primeiro a avisar e comunicar as pessoas foi o próprio Banco Central. Então, ou seja, você pega e você é o protagonista, você é o porta-voz, tanto das notícias boas como das notícias ruins. Porque vira e mexe, eu vejo gente que quer defender a reputação ou de uma instituição ou de um porta-voz e acha que esse porta-voz vai ser, ele só é responsável pelas notícias boas. Eu atendi durante muito tempo o Ministério da Saúde. E aí, tem uma questão que todos os vírus esquisitos do planeta, eles chegam no final de semana, né? Não sei se você sabe. Aí, os vírus chegavam e a gente tinha que comunicar. Falar assim, olha, tem um vírus H1N1, a Covid eu não estava, mas H1N1, a gripe aviária, essas coisas e tal, a gente tinha que comunicar. E a gente sempre colocou o ministro da Saúde para essa comunicação. Por quê? Porque, nesse caso, a reputação era o principal porta-voz dizer, está acontecendo uma coisa ruim, mas eu estou com controle disso. Pode confiar em mim que a gente vai enfrentar juntos.
E aí, como planejar, né? Então, a gente falou de planejamento de reputação, como planejar. Tem esse jogo de palavras que eu gosto muito, que é para ninguém esquecer, né? Que é urgência, insistência e consistência, né? Então, todo planejamento que você tiver, é essas 3 palavrinhas que você vai ter que estar sempre com ela na cabeça. O que é isso? Aqui tem muito conteúdo, né? Consistência, o que é? Alinhamento de mensagem. Então, confiança, né? Como é que eu vou conseguir traduzir confiança no meu operacional, no meu material, no que eu vou fazer? Ele vai estar, eu só acredito em planejamento se a palavra, o que você quer passar, tiver em todos os materiais. Então, se você está querendo passar, por exemplo, vamos dizer que a questão seja, eu quero mostrar que a instituição trabalha, né? Então, primeiro você fez um diagnóstico, as pesquisas mostraram que a população não está enxergando muito trabalho em determinada instituição, você pega e fala assim, não, vou mostrar quem trabalha. Todo o material que você for passar, seja de uma votação, seja de um filme, seja de um card, você vai colocar o trabalho nessa comunicação, em toda a comunicação. Uma vez a gente pegou um cliente que a principal coisa que ele queria passar era diálogo. Ele queria mostrar que, ao contrário do seu antecessor, ele era uma pessoa que estava aberta ao diálogo. Toda a agenda era baseada nisso. Ele ia falar com outros poderes, ele sempre estava conversando, sempre nos discursos dele, ele falava que ele ia ouvir a sociedade, entendeu? Então, mesmo que seja subliminar, mesmo que não seja o principal, ele vai estar em todas as comunicações. Insistência. Insistência é isso. Tem gente que acha que uma mensagem vai pegar falando 3 vezes. Não, vai ter que bater na tecla todas as vezes, né? Vai ter que bater na tecla todas as vezes. Insistência. E urgência, o que quer dizer urgência? Aqui é uma palavra mais para chamar atenção, mas é o seguinte, eu vejo muita gente perder um planejamento por não ter timing, né? Então, uma coisa que acontece, você demora para reagir ou para agir. Aqui não é só em crise de comunicação. Você tem que, assim, se a coisa tem que ser feita nesse dia, não adianta passar para o dia seguinte, ainda mais nos dias atuais. Tem que fazer. Eu já fiz comunicação às 10 horas da noite. Eu já fiz coletiva às 2 horas da manhã. Entendeu? Então, assim, se a coisa é urgente, se você não pode perder aquele time, essa coletiva de 2 da manhã eu acho até boa. É o seguinte, a gente queria mostrar na tragédia de Petrópolis que o governo estava trabalhando, o governo do Rio é um dos nossos clientes, que estava trabalhando. Aí a gente falou assim, a forma mais fácil de mostrar que está trabalhando é mostrar que está trabalhando na hora que ninguém está trabalhando. Porque se você está trabalhando às 4 horas da tarde, todo mundo pressupõe que você vai estar trabalhando nesse horário. Agora, às 2 da manhã, não. Pois então, ele deu uma entrevista para a Globo News às 2 da manhã. Então, não tinha como você falar que ele não estava. E ele estava lá, vestido, paramentado, com toda a equipe, etc. e tal. Então, é uma imagem, é uma ação que você consegue passar a mensagem que está trabalhando. E é isso, né? Você planeja o conhecido para estar preparado para o desconhecido. Agora, na entrevista que eu estava dando, perguntou, mas como que é que lida o planejamento com a crise de comunicação? Elas estão muito parecidas. A minha expertise é planejamento estratégico e crise de comunicação. Porque se você está com o planejamento em dia, se você sabe o que você vai fazer, se você sabe o rumo que você vai tomar, quando chega o imponderável, que é a crise de comunicação, que essa, assim, normalmente vem de fora para dentro, você está com a casa em ordem e consegue fazer as coisas. Então, o mantra é sempre planejar para convencer, né? Porque mensagens alinhadas, você tem consistência e na consistência você consegue ter o convencimento. E aí, gente, eu trabalhei 14 anos na Folha de São Paulo e estou há 18 anos na FSB. O que eu falo? A proatividade, ela abre espaço para inovação. Eu falo que hoje eu uso mais o meu cérebro do que eu usava quando eu estava na Folha de São Paulo. E por quê?
porque você pega, eu acho fascinante, eu realmente sou uma entusiasta da assessoria, da consultoria de comunicação, porque você pega uma instituição, você pega, por exemplo, você pega uma instituição, você fala assim, pô, como que eu vou agregar valor para ela, né? E aí você pode inovar. Eu lembro uma vez no Ministério da Saúde, a gente teve a vacinação de rubéola, que era uma vacinação muito difícil, porque era para jovens, homens, que é a população mais difícil de se vacinar. Pô, a gente foi na festa do peão de boiadeiro, a gente fez comunicação em estádio de futebol, a gente fazia ranking entre os jornais regionais, né, os RJTVs, SPTVs, a gente pegava quem estava pior, o estado que estava pior. Eu lembro quando o Goiás estava ruim, a gente falou acho que chama GOTV, não lembro, GOTV, sei lá como é. Aí falou para eles, olha, Goiás está em pior. Aí eles próprios fizeram uma campanha para Goiás não ficar em último no ranking. Então, assim, essa inovação que você pode fazer, essa originalidade, tem também espaço na assessoria de comunicação, desde que você esteja com o planejamento em dia. E é isso, gente. Quem só reage, conta a história dos outros. Quem planeja, lidera a própria narrativa. E, final. Obrigada, Gabriela. Gente, vamos abrir para perguntas agora. Alguém quer colocar alguma coisa, quer acrescentar, quer tirar alguma dúvida? Aproveitem, hein? Pode. Oi, tudo bem? Tudo. Meu nome é Érica, eu sou do Digital da Câmara. E pensando em planejamento, você trouxe alguns cases. O que vocês primeiro param e fazem numa situação de um cliente novo? Pensando aqui no nosso perfil, né? Temos os vereadores. O que é mais importante? Parar e olhar no momento de vou fazer o planejamento. Que dica você daria? Isso é uma pergunta interessante. Eu até fiquei pensando antes de vir aqui se eu falava da Câmara dos Vereadores ou não. E eu cheguei à conclusão que eu não ia falar porque eu não gosto de palpiteiro. Gente que chega numa instituição, vocês estão aqui estudando pra caramba, chega uma pessoa que não sabe de nada e começa a falar. Por isso, até propositadamente, eu não falei nada da Câmara dos Vereadores. Por quê? Tem que ter o diagnóstico, né? Uma instituição que você vê de fora não é a mesma que você vê de dentro. E, por exemplo, eu acho que eu acompanho bem política, né? É a minha especialidade. Vocês me mostraram um vídeo aqui, várias coisas eu não tinha ideia que vocês estavam tão avançados. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito tanto com entrevistas, conversando. A entrevista fica meio formal, né? Conversando com as pessoas, vendo aonde elas estão, o que elas já têm. E eu acredito muito em pesquisa, principalmente quando é instituição pública de relevância. Se é muito pequenininho e ninguém conhece, não adianta. Mas se você está numa instituição pública, o que é que a sociedade acha, que estágio vocês estão? Lembra aqueles 4 estágios? Será que você está só conhecido? Será que tem simpatia, não tem simpatia? Será que já tem algum grau de confiança? O defendo é muito difícil numa instituição pública, eu já poderia falar que não tem, não vejo ninguém defendendo assim, saindo, né, e tal. Mas pode defender alguma ação dentro da Câmara. Qual que é a ação que vocês fazem que traz mais, que tem mais receptividade junto com a sociedade? Qual que vocês acham que estão abafando e ninguém está sabendo? Né? Porque é isso, eu gosto de má notícia na pesquisa. Eu acho que pesquisa só com boa notícia não adianta. É exatamente lá que você vai ver. Aí tem 2 ações. Ou você vai trabalhar para mudar a realidade, ou você vai chegar à conclusão que houve um equívoco e que aquilo não vai colar mesmo. Eu gosto muito de comunicação porque, às vezes, a própria sociedade te dá lições. Você acha que você vai para um lugar e as próprias pesquisas e a própria interação, hoje em dia tem muita... Quando eu falo pesquisa, não é só pesquisa quant, pode ser quali, pode ser uma boa análise das redes sociais, né? Hoje as redes sociais te falam muito. Por exemplo, um exemplo também que eu gosto de colocar, o fenômeno João Campos, né?
O João Campos é uma unanimidade, né? O prefeito que consegue dialogar com redes sociais, né? Se você for ver, até a gente vai fazer um evento de Rapcon em Brasília, agora dia 1º de outubro, Priscila está convidada, que vai estar o especialista, não da Prefeitura de João Campos, mas o empresário, a empresa que deu toda essa expertise para eles. A primeira coisa que eles fizeram foi ouvir as redes sociais, num monitoramento em tempo real muito profundo e muito sensível. Então, a primeira coisa que eles foram ouvir o que eles foram fazer foi ouvir as redes sociais. A partir daí que veio todo o trabalho de você realmente construir um governo contemporâneo, que é o que eles têm que ter hoje, né, que é uma gestão contemporânea, e digitalizar praticamente todos os serviços. Então, eu acredito que o primeiro é o diagnóstico. Né? Você tem que fazer o diagnóstico. A partir daí, o planejamento, eu não acredito em planejamento de instituição pública. Quando você tem uma empresa privada pequena, pode até dar certo. Mas numa instituição pública, eu não acredito, por exemplo, fazer um planejamento de 1 ano. Nunca vi, ele vai parar na prateleira. Depois ninguém mais abre. Agora, você pode levantar os grandes eventos que vai ter aquele ano, as grandes datas, o que é que você vai apostar. Isso sim, cronograma sim, mas o planejamento não. Agora, todo esse estudo é para você sair de lá de quais são os meus pilares. O que independentemente do assunto, eu vou lidar. Né? Então, por exemplo, Priscila sabe, a gente tem por exemplo, se o pilar é isso, é trabalho e diálogo. Então, todas as ações de comunicação que eu tiver, isso tem que ser muito bem espalhado, muito bem comunicado para o time. Toda a comunicação que você fizer, você vai estar focando nisso. Essa daqui é trabalho, essa daqui é diálogo, essa daqui é trabalho. A maioria tem que ser os dois, porque aí você consegue trilhar o seu caminho. Boa tarde a todos. Parabenizar a Priscila e a toda a comunicação da Câmara por essa agradecer a Gabriela e perguntar, sei que você fala de comunicação de uma forma mais ampla, mas gostaria de saber a sua opinião sobre a busca por likes. Aonde isso pode atrapalhar a reputação que você falou tanto? Nesse curso que eu fiz no final de semana, teve essa discussão. E eu concordo com a conclusão que a gente tirou de lá. Hoje a gente está cada vez mais num ambiente efêmero, né? Então sempre curto prazo, né? E aí eu peço, agora que a gente já tem um tempo de redes sociais, a gente olhar um pouco para trás e ver quantas pessoas realmente sobreviveram a pessoa que busca só o like e tal, quantas sobreviveram. Então, você tem várias pessoas, se você for lembrar, que já foram, assim, ao concurso nas redes sociais, hoje em dia estão completamente esquecidas, né? Eles estão até citando o caso, não está completamente esquecido, mas o fenômeno Pablo Marçal, né, que foi um fenômeno, todo mundo estudando Pablo. Nossa, o que teve cliente que pediu para eu estudar Pablo Marçal e estuda Pablo Marçal e vê como que Pablo Marçal e tal. Hoje, a credibilidade dele e a própria força dele nas redes sociais, não estou falando que não existe, mas ela não tem nem comparação ao que já foi. Então, o que eu falo? Aqui, aliás, tem uma pessoa muito mais especializada do que eu, que está a Catalina e a Cíntia aqui, que são da minha equipe também especialistas em redes sociais, mas o que eu posso falar é o seguinte, que eu já aprendi, o mais importante não é like, é engajamento, né? Então, ou seja, a sua mensagem está se propagando, ela está tendo compartilhamento, ela está saindo da sua bolha, ela está se solidificando, aí sim, o like pelo like, a gente sabe como consegue like, é uma frase de efeito, aí você pode também atrair, né? A gente faz um trabalho muito que é baseado em 2 pilares. Um é você atrair público novo. Você tem que atrair, senão você fica só na sua bolha. Nisso, às vezes, uma veiculação um pouco mais provocativa, ela pode fazer esse trabalho de atrair gente
atrair gente nova. Mas você tem que ter, na comunicação de redes sociais, uma coisa mais profunda que mostre exatamente as características que você quer, não no curto prazo, mas no longo prazo, entendeu? Eu acho que é essa combinação que é a que eu acredito que dá para, que vale a pena fazer. Vou ficar de pé para a senhora me ver. Num cenário com uma realidade, com fake news tão presente, como é lidar com os clientes? Como oferecer segurança para eles? E vou perguntar se é possível contar um case para a gente. De fake news? Sim. E agora você vai ter que me ajudar, Catalina, um case. Olha, a questão das fake news, elas vieram para ficar, né? E quando a gente acha que está ruim, piora. Então, agora, realmente, é impressionante como eles já conseguem pegar um vídeo seu e colocar uma outra, aliás, às vezes uma foto sua, e consegue colocar uma narrativa com a sua voz falando, e você não está nem lá, você não está falando, você não está fazendo nada. A questão da fake news vai ter que... Gente, eu acredito muito assim... É você ir acompanhando a velocidade. Então, por exemplo, questão de monitoramento. A gente está cada vez mais com monitoramentos cada vez mais profundos e rápidos. A gente tem, a FSB criou a sala de inteligência, que a gente está usando a inteligência artificial para ajudar a gente a monitorar cada vez mais rápido e mais profundamente para a gente identificar rapidamente, porque quem fala que vai acabar com fake news não está nesse planeta, não vai acabar com fake news. O que você vai ter que fazer é ter mecanismos para identificar cada vez mais rápido a fake news e aí combatê-la de igual para igual, entendeu? Então, eles criando de um jeito, eu não acredito em comunicação de fake news em instituição pública, eu acho que isso é vedado, né? Não dá para fazer, mas a gente tem que ter, a instituição pública normalmente é a que recebe fake news, então a gente tem que ter todo o aparato, principalmente de monitoramento de uma reação cada vez mais rápida para a gente combater. A urgência que eu falei aqui, ela tem muito a ver com isso. Com fake news, isso que eu falo, eu vejo muita instituição que perde batalhas de comunicação por não ser rápido. A rapidez, ela é crucial nesse momento, entendeu? Porque uma fake news, quando você pega no início, ela é de um tamanho. Se você deixa ela crescer, você perde completamente o controle. E a gente tem mecanismos atualmente de ver se essa fake news ela ainda está dentro da bolha que ela foi criada, ou se ela já consegue se expandir fora da bolha. Então, normalmente você tem que agir quando ela ainda está na bolha. Se ela sai da bolha, fica muito mais difícil o combate. Até tu, Rodrigo. Vou abusar aqui do meu direito de diretor da escola fazer uma pergunta. Eu sou da área de Direito e Tecnologia, de proteção de dados, e lá nesse ramo, privacidade, proteção de dados, a gente tem uma expressão que eu não sei se o pessoal da comunicação é familiarizado, chamado efeito Streisand. Não sei se vocês conhecem essa expressão. E é uma historinha bem interessante, que a Barbra Streisand, ela, né, uma cantora, artista americana muito famosa, ela, muito rica, né, há muitos anos, ganhando muito dinheiro, ela comprou uma mansão paradisíaca em Malibu, na Califórnia, e aí alguns fotógrafos começaram a tirar foto aérea da mansão dela para publicar, vender essas fotos, porque, enfim, é uma artista famosa, e ela entrou na justiça, ela fez tudo para combater que isso fosse divulgado. O que isso acabou trazendo um efeito reverso, porque ela chamou ainda mais atenção para aquilo, começou a ser noticiado, algo que ainda estava ali restrito aos bastidores, começou a mainstream, né, a imprensa em geral, começou a noticiar o que a Barbra Streisand estava tentando ocultar as fotos da própria casa. Ou seja, isso gerou uma procura absurda pelas fotos das quais ela estava tentando proibir. Por que eu estou falando isso? Você colocou muito bem que é importante ter uma resposta proativa quando tem para você montar a sua própria narrativa. E aí, como é que a gente consegue saber
qual é o ponto de reação? Porque às vezes vem uma coisa que é negativa, mas que é pequena. E aí você rebater isso, você acaba replicando e dando palanque para quem não tem palanque. Então, qual é a dosagem para isso? Isso, aliás, é uma estratégia de comunicação, né? A gente fala que, por exemplo, se um vereador está querendo chamar outro vereador para o ringue, tudo bem, mas se ele quiser chamar o presidente da Câmara para o ringue, o presidente da Câmara não pode ir. Entendeu? Você sempre tem que estar, vira e mexe. Você tem um ministro que tem um deputado chamando ele para o ringue, não. Aí quem vai responder é o deputado da base, entendeu? Ministro é com ministro, e tal, ou seja, tem uma hierarquia, porque é uma estratégia interessante, é você conseguir palco com o cargo do outro, que é outro patamar de hierárquico. Isso é uma discussão. Uma das primeiras coisas quando você tem uma notícia ruim e tal, a primeira análise é se você vai responder ou não. Isso não é piloto automático, porque às vezes a estratégia é exatamente que você responda. E acontece, isso a gente fala muito, do tipo assim, não, gente, por isso que o monitoramento é importante. Se você está dentro da bolha, e a bolha não é a sua, você não responde. Porque senão o que você vai fazer, ao responder, você vai trazer o assunto para outros locais que não aquele. Por isso que a gente tem você fazer uma comunicação sob demanda, ou seja, você só vai responder quem te perguntar, ou você vai fazer uma comunicação geral. A comunicação geral, você vai informar todo mundo. A comunicação sob demanda, você só vai responder aquele que falou. E, de vez em quando, você tem que ignorar. Isso é tudo estratégia de comunicação, que é caso a caso, mas com algumas regras que valem para todos. Oi. Boa tarde a todos. Gabriela, eu não sei se atualmente a gente vê que a sociedade está em uma transformação muito grande, né? E como é que elas avaliam, seja o que era antes de, isso é necessário ter uma reputação no método tradicional, digamos assim, como era há alguns anos atrás, e hoje parece que há uma forma de olhar para a reputação de outra maneira. Eu queria que talvez, não sei se você consegue quantificar o que mudou das pessoas atualmente, né, que você vê que tem um imediatismo muito grande para ter o like, ou seja, um retorno daquilo que ela produziu, aquela ação. E antigamente parecia que havia um tempo maior para as coisas maturarem, para os processos se manifestarem. Você consegue enxergar mudanças, ou isso é uma coisa que ainda está em construção por conta das redes sociais, da maturação das redes sociais, da sociedade? Eu acredito na construção de reputação sempre a longo prazo. Para mim, não é reputação quando você aqueles meteoros que aparecem de vez em quando, aquilo não é reputação. A reputação, ela precisa de solidez. Isso não significa que tenha que ser devagar. Longo prazo, que eu estou falando, é um certo trabalho para você ter. É como se fosse uma casa com alicerce ou sem alicerce. A reputação é alicerce. A reputação não é like. A reputação não é você fez um vídeo e se tornou famoso, você participou do BBB. Vou dar exemplo do BBB. BBB, quantos BBBs que você não sabe nem o nome? Eu não sei nenhum, mas tudo bem. Aí você não sabe nem o nome. Agora, tem algumas que conseguiram fazer reputação. A Sabrina Sato é uma pessoa. Saiu do BBB e, a partir daí, ela construiu uma reputação. Se você for ver, a Sabrina, ela tem uma coerência na trajetória dela. Entendeu? Ela era aquela interiorana de São Paulo, com aquele sotaque forte, e que foi traçando a jornada dela de uma maneira muito coerente e tal, até ela virar a rainha de escola de samba, essas coisas tal. Mas ela não sabe, entendeu? Então, aí você está construindo uma reputação. Então, a Sabrina Então, não é o meio que vai falar se você vai ter reputação ou não. É a jornada que você faz. Tem políticos que têm uma reputação longilínea, né? Tem outros que aparecem e somem na mesma velocidade, que são os fenômenos de uma eleição só. Esses não construíram reputação, eles foram fenômenos.
entendeu? Fenômenos é diferente de reputação. Então, o que eu falo? Eu acho que a ferramenta e a velocidade mudou muito, a intensidade também. Quando você estuda, por exemplo, a questão da comunicação para adolescentes, para o público jovem, né? Você vê que a grande questão é a intensidade. Se antes, quando a gente estava na escola, você tinha que competir dentro da sua escola, a menina mais bonita, o mais inteligente, porque a humanidade continua igualzinha. Né? Tem a mais bonita, tem o esportista, tem o gordinho, tem todos os estereótipos são iguais. Só que agora, em vez de você estar competindo na escola, você está competindo no mundo. Você está competindo com uma menina que mora na Suécia, a outra não sei o quê, entendeu? Então, assim, o mundo ficou maior, mas as regras, acho que permanecem as mesmas, no meu ponto de vista. Mais alguém? Oi, Gabriela. Oi, pessoal. Eu queria perguntar para você, você acabou de falar sobre as regras serem as mesmas, mesmo o mundo tendo mudado tanto, né? Existe hoje alguma área em que a comunicação seja dissociada entre o que é comunicação digital, por exemplo, e o que é comunicação geral? Geral como, Catalina? Geral, se você ser uma persona na imprensa e ser uma outra persona no digital. Pergunta complexa essa, estou aqui pensando, eu não vejo, eu acho que lógico que você pode ser, você pode ser uma pessoa no seu privado e outra pessoa no público. Mas é no público, privado, público. Ou seja, você se coloca como uma outra personagem. O político tem muito isso. Quando você encontra o político num restaurante, essas coisas tal, ele não está com aquela eloquência, não está fazendo... É lógico que tem um certo personagem no bom sentido, hein? Não estou falando que é falso. Mas é lógico, o presidente, quando vem aqui e faz um discurso, ele não está na persona privada dele, está na persona pública dele. Lógico que tem características as mesmas e tal. Então, eu acredito em público e privado. Aí tem uma diferença grande de personalidades. Agora, rede social versus outras coisas públicas, aí eu acho que não. Porque quando isso acontece, e a gente vê muito, né? A gente vê muito isso, é isso que eu acho que acaba não se sustentando tanto a longo prazo, né? Não? A consistência, exatamente. Não, boa. A consistência, quer dizer, o que eu acredito é isso. Consistência, gente, quando fala consistência, não é assim você ser imutável, você tem que ser uma rocha que você tem que ser o tempo inteiro, mas tem que ter solidez, né? Não pode ser fluido, você não pode estar trafegando de um lado para o outro que nem uma biruta, entendeu? Então, é isso que eu acredito, quer dizer, você tendo uma jornada, por mais polêmica que seja, às vezes tem a polêmica, né? Mas você seguiu uma jornada, é o que eu acredito. Aos tímidos agora. Boa tarde. Eu queria te perguntar, qual seria a maior vantagem para nós, que somos da comunicação, trabalhar com a comunicação que não... aquele tipo de comunicação em que a gente recebe a demanda, mas que a gente faz a demanda. Eu estudo jornalismo e eu queria saber. Nossa, para mim a diferença entre o céu e o inferno, ter prazer ou não na profissão e tal, porque
Eu gosto de gerenciamento de crise de comunicação, quer dizer, eu não gosto, né? Mas é uma especialidade minha. Teve uma época, agora eu não atendo tão eu não sou mais responsável por algum cliente específico, mas quando eu entrava numa reunião, eu falava assim, nossa, a crise é grave, a Gabriela chegou. Era praticamente o arauto do apocalipse. Quando eu chegava, era porque estava tudo dando errado. Então, essa questão de você receber, isso que eu falo, quer dizer, o reativo é você receber de fora para dentro. Você está lá no seu dia tranquilo, fazendo o seu trabalho, não sei o quê, quando chega uma notícia em 99%, não, em 100% das vezes negativa, que você vai ter que parar tudo para fazer. Também é reputação, mas aí é a defesa da reputação, né? É você defender a instituição de uma acusação que está sendo feita, né? A proatividade, gente, é uma delícia. Eu acho a proatividade, assim, quem não tem prazer em proatividade está na profissão errada, né? O que é? Pô, é você virar e falar assim, pô, como é que eu vou... Está aqui, então não vou falar da Câmara, mas você está aqui na Câmara dos Vereadores. Ela já te deu um mantra que é confiança, né? Pô, gente, é todos os níveis. Às vezes as pessoas acham que o estratégico é só do sênior para cima. Não é, entendeu? É lógico que tem níveis diferentes de responsabilidade. Mas você está lá fazendo uma votação na Câmara, está cobrindo a votação na Câmara, vai estar fazendo uma entrevista. A confiança tem que estar sempre no seu vocabulário. Sempre você perguntando, sempre você vendo. Daqui a pouco tem um projeto que você avalia dentro da sua carreira, que aquele projeto vai trazer mais confiança para a instituição. Por quê? Porque ela está falando diretamente para a sociedade, porque é alguma coisa que você vai poder escrever ou divulgar nas mais diferentes ferramentas, e a população vai entender que a Câmara está olhando para ela. Entendeu? Aí você vai fazer essa divulgação, entendeu? Mas você vai pensar, vai fazer... E outra coisa muito legal, quando você sai da comunicação estrita, que é aquela coisa, fecha texto, fecha vídeo, essas coisas. Pô, um evento desses. Por que a Priscila está fazendo um evento desses? Nem conversei com ela, mas é, no mínimo, para mostrar para toda a casa o trabalho da comunicação e como que a comunicação pode trabalhar mais junto com os outros servidores, e como os outros servidores podem ver a comunicação. Isso daqui é estratégico, isso daqui não é operacional, entendeu? Quando vem o presidente da Câmara e vê a comunicação, tudo que a comunicação está fazendo, isso é estratégico, isso empodera a comunicação, entendeu? Eu não acredito numa comunicação eficaz se ela não é empoderada. Comunicação tem que estar despachando com a cúpula da instituição. Entendeu? Porque são os dois alicerces da reputação. São os porta-vozes de um lado, né? E a comunicação de outro. Comunicação que fica lá embaixo, só recebendo demanda e fechando release, essa não é uma comunicação, essa é uma operação. Por isso que eu gosto desse exemplo da TI. Ele parece meio bobo, mas é verdade. A TI pode estar aqui, né? A TI pode ser aquele cara que conserta seu computador, que é super importante, mas ele também pode ser o que está pensando como é que a Câmara vai fazer, como vai entrar a inteligência artificial, como ela pode propagar a sua tecnologia da informação, entendeu? Então, é sempre como você vai encarar. Isso que eu queria passar para vocês dessa minha apresentação. Se eu sair daqui, teve problema na apresentação, teve tudo, né, e tal, mas então, se deu para passar que pelo menos pensem grande, entendeu? Em qualquer estágio que você tiver. Eu comecei na Folha de São Paulo, eu tinha 24 anos, entendeu? Já participava, 2 anos depois eu já estava cobrindo votações importantes no Congresso Nacional, lá foca total, entendeu? E ia lá cobrir, tentar fazer o melhor que eu podia, sempre foi assim. Não depende muito da sua hierarquia. Eu tenho gente nova no meu time, eu tenho, sei lá, acho que 170 pessoas embaixo de mim. Tem pessoas novinhas que dão banho, entendeu? Assim, e outra coisa, gente, falando nem sei se pode falar, mas sem tesão não há comunicação, né? Juro por Deus, gente que fica lá
e tal, não sei o quê. Você tem que ter curiosidade, tem que querer saber procurar, tem que querer entrevistar. Já entrevistou 2, ainda não tem a coisa, vai entrevistar mais um. Você não sabe onde está a frase, entendeu? Vai lá, faz o trabalho bem feito. Eu sou curiosíssima até hoje. A minha equipe nem me aguenta, entendeu? Eu sempre estou perguntando o que está acontecendo, como que estão indo as coisas, entendeu? Porque é isso, quer dizer, comunicação, você tem que ter curiosidade, tem que querer saber, querer fazer melhor. E com se você tem para onde você tem que chegar, qual é o mantra, o que é que você está querendo passar em toda a comunicação, eu acho uma delícia. Respondi? Respondeu sim, obrigada. Tá bom. Isso que eu gosto, tá vendo? A diretora da Câmara está passando o microfone. Eu sou assim também. Se tiver que varrer aqui para o negócio ficar pronto, sabe, é isso. Olha lá. Depois eu também. Eu sou assim também. É isso, entendeu? Fica todo mundo, às vezes, muito cheio de... tem que ter energia. Desculpa. Boa tarde, tudo bem, gente? Então, eu ouvi muito falar sobre o campo da comunicação em torno de uma instituição. E eu passei 10 anos numa instituição e agora eu integro a comunicação de um mandato, que ainda tem uma característica institucional, mas ela é muito mais pessoal. Figura na político em si. Alô, teste? Na figura do político em si. E aí eu queria saber que ajustes ou qual é uma leitura que a gente pode ter de quem ficou muito tempo na instituição e que agora lida com uma comunicação que está muito que materializa. Não, eu consegui entender. Teve as falhas e tal, mas eu consegui. Olha, é diferente, né? Um é PJ, outro tem o CPF, né? Mas o âmago eu acho que é muito parecido. Por quê? Porque a instituição ela é feita de porta-vozes, né? Eu não conheço, quer dizer, lógico, mesmo quando você faz ações de programas e tal, normalmente você tem porta-voz. Difícil você fazer uma comunicação inteira sem ter porta-voz. Porta-voz, para quem não sabe, é aquela pessoa que fala, né? Aqui quase que ela é o programa, né? Ela é o que sustenta, né? Então, se eu fosse você, trabalharia como se você, com todo o conhecimento que você tem da instituição, não acho que muda muito, só que você vai focar num porta-voz, entendeu? Agora, as premissas permanecem as mesmas, você tem que ter não adianta, assim, 90% dos fracassos que eu vejo de comunicação é gente que aponta para tudo quanto é lado. Entendeu? Não, por exemplo, um vereador, é lógico que ele tem o direito de, ele não precisa ter um só interesse, né? Aí também aquele cara chato, quando ele nem chegou, você já sabe o que ele vai falar, né? Porque ele só tem um tema. Lógico que você pode ter outros temas, entendeu? Pode ter, mas tem que ter alguma especialidade. Você tem que ser, você tem que construir junto com ele, porque outra coisa que eu não acredito é em poste, né? A comunicação decide o que vai ser a instituição, o que vai ser. Não, se ela quer confiança, mas o presidente da Câmara ou a diretoria da Câmara não quer confiança e quer outra coisa, ela tem que seguir. Você tem que... O trabalho da comunicação é você ouvir, seja ouvir as redes, ouvir a sociedade, ouvir o seu cliente, e aí você traduzir com o seu conhecimento e a sua expertise para que isso tenha eficiência, entendeu? Então, assim, você vê o que ele gosta mais, aonde que ele se sente mais à vontade. Normalmente, um vereador já foi eleito com bandeiras, né? Então, é você não negar essas bandeiras, você tem que continuar. Você, na verdade, já está indo numa história que já está sendo contada. Ele já foi eleito, né? Não está zerado. E aí, você ir trabalhando isso. Eu acho que não tem tanta diferença assim. Sai da instituição, mas trata ele como uma instituição. E acho que com ajustes de expectativa também, né, Gabriela? Porque, às vezes, a gente sofre muito, né? Leva para terapia, porque a gente sugere
luta, faz um super vídeo, cria um super discurso, e o cara não quer. O cara nem sempre vai acatar aquilo. Você estava falando aqui que não tem receita de bolo, mas tem algumas coisas que a gente sabe, que são muito básicas, né? Você vai fazer uma nota para a TV, você sabe que você vai escrever 2, 3 linhas, que você não pode escrever mais do que isso, né? Tem técnicas, né, que a gente conhece, mas às vezes você leva para o cara e o cara fala, não, eu quero um documento de 3 páginas que você tem que mandar para a RJTV, não tem jeito. Então, é esse ajuste de expectativa também. O nosso papel é ouvir, fazer o diagnóstico, alertar, mas também não sofrer quando não for acatado. Não, eu lembro, eu comecei na FSB, vim da Folha de São Paulo e comecei na FSB, aí eu atendi o que fosse, né? A FSB era outro tamanho, 18 anos atrás, era privado, era público, essas coisas e tal. E o que eu tinha mais dificuldade era com aquela empresa pequena que queria ser capa da Veja, sabe? Aí eu virava e falava assim, mas querido, você fez exatamente o quê para virar para cá? Entendeu? Então, é lógico que tem a questão da expectativa. Aí você vai para o público, que a única coisa que você não quer ser é capa da Veja, né? Ajuda, você quer tirar a capa da Veja de você. Mas quer dizer, tem a expectativa. Mas eu acho que sempre tem. Eu não sei, eu sempre tive um jeito assim. Eu sou muito... eu ficava pensando muito no cliente, essas coisas. Pô, eu estou devendo, o que eu faço, não sei o quê. Se você ficar quebrando a cabeça, tem uma hora que vem alguma coisa, né? Tem que juntar a criatividade. Eu acho, sinceramente, a profissão de consultor, de comunicação, essas coisas, eu acho que a originalidade assim, conta demais, entendeu? Quem só fica fazendo release, que é importante, gente, eu não estou fazendo, mas isso é commodity, né? É o que se espera que você faça. Mas, sabe, pensar, como que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa diferente. Vocês fazem muito aqui na Câmara, entendeu? Até, sei lá, vou iluminar... Vocês já fizeram aqui, né? O que foi? Uma vez eu vim aqui, estava tudo iluminado, era sabe? Para chamar atenção, como que eu vou virar a capa do Globo? Sei lá, vou colocar, agora vai ter tal evento, vai fazer tal, eu vou iluminar tudo aqui, vou fazer uma coisa diferente, vou chamar... Sabe, tem que quebrar a cabeça, tem que chamar atenção, ainda mais no dia de hoje, que é totalmente poluído, Isso é diferente. Quem perguntou do cenário atual para o passado, antes você tinha 3 jornais, atualmente é ilimitado, entendeu? Agora tem a parte boa e ruim, você está com uma competição muito maior, né? As pessoas cada vez lendo menos, tendo menos tempo, mas, ao mesmo tempo, aumentaram muito as suas possibilidades, né? E eu costumo dizer que, para a gente que trabalha no municipal, né, na Câmara, a gente está andando na rua, a Câmara está em tudo. Está na calçada, está no poste, está na praça, está no asfalto, está no guarda municipal da esquina, está em tudo. Então, se a gente não tiver o tesão, pode falar tesão, Gabriela, aqui não tem problema, pela profissão e pelo que a gente faz, a gente não vai estar atento para tudo que está acontecendo à volta, né? Então, acho que buscar essa criatividade é muito disso também, você estar atento. E acho que as melhores ideias também não vêm de dentro do gabinete. Não. Vai para o samba, gente. Vai para o Amarelinho, entendeu? Vai para a banca do André. Ali a gente conversando, batendo papo, as coisas boas vêm também. Eu acho, eu gosto muito de política. E aí já trabalhei com instituições, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais, né? Eu acho a municipal a mais atraente de todas. É população na veia, entendeu? Ela é canal direto com a população. É o que você acabou de falar. É o que mais interessa. Não tem como. Então, vem um projeto, traduz esse projeto. Mas não é só traduzir no release, entendeu? Faz uma sequência, mostra categoricamente que a Câmara realmente ela facilita, ela traz benefícios para a vida do cidadão, ela defende o cidadão, ela faz... Quer dizer, tem que ter muito claro. Tem gente que vai, eu vejo, não estou falando de vocês, vai lá numa votação e escreve grego, entendeu? Nem a pessoa entendeu o que está fazendo. E qual a ideia que dá? E daqui a 2 dias retomar o tempo. Isso que eu falo, quando eu falo aqui da insistência, não existe mensagem que você fale uma vez e achar que o mundo parou para te ouvir e que acabou o seu trabalho, entendeu? Tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir, né? Para a mensagem realmente se ela guardar para reputação.
marca só se faz com repetição. Não conheço nada que não se faça com repetição, principalmente no mundo de hoje. Bom, gente, a gente vai ter que finalizar. Queria agradecer demais, Gabriela, pelo seu tempo, pela aulas que você deu hoje. Queria reforçar aqui com vocês que toda a equipe de comunicação está aqui para jogar junto e ser canhão das pautas. É claro que a gente não pode trabalhar pelo mandato, isso aí é com cada um de vocês, mas a gente pode trabalhar institucionalmente. Então, movimentem as suas comissões, bora para a rua fazer fiscalização, chamar a imprensa, trabalhar junto, produzir relatórios, que a gente possa trabalhar os dados junto com vocês. A gente está aqui para ajudar, tá? E o que eu falo também, né? O RJTV, somando tudo, deve dar 4 horas por dia, não é isso? É uma coisa assim, né? Se você juntar o da manhã, o da tarde, o da noite é menorzinho. Gente, o jornal vai sair de qualquer jeito, né? Então, o tempo está lá. Aí se pega, faz ações com relação... Nossa, vocês conseguem um super espaço e tal. É ter originalidade, gente. Quebrar a cabeça, ver como que faz, chamar o seu vereador, discutir com ele, chamar a comunicação, discutir junto e aparecer, né? Isso. E use a gente mesmo, entendeu? A nossa experiência, a gente tem uma equipe de quase 100 pessoas na comunicação, todo mundo pronto para ajudar. E um lembrete de que essa semana continua. Então, amanhã temos o André Moragas e quinta-feira temos a brilhante Érica Torres, com uma participação coadjuvante minha, sobre o maravilhoso mundo digital institucional, tá bom? Ele está aqui, ó, fala do brinde. Está querendo, entendeu, convencer vocês de virem amanhã, porque amanhã vai ter um brinde da ESPM para quem vier, tá bom? Muito obrigado, gente. Até amanhã.